como o Ismael falou, hoje nós vamos estar aqui compartilhando o prefácio, a introdução da obra. Paulo, perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista. É uma obra que... Vamos lá, isso. É uma obra que foi editada, né, originalmente na língua inglesa, sob o título Perspectives on Paul, Five Views, no ano de 2020, quatro meses após a morte de James Dunn. É importante frisar que James Dunn, ele foi o orientador de doutorado dos dois organizadores dessa obra, né, que foi organizada pelo Scott McKnight e pelo Brice Oropesa, em 2020, publicado nos Estados Unidos, e depois, em 2021, foi publicado aqui no Brasil pela editora Thomas Nelson, sob o título Perspectivas sobre Paulo, 5 pontos de vista. O Scott, ele é professor da cátedra Julius Menti, de Novo Testamento, no Seminário Northern. A minha pronúncia do inglês, vocês vão ver que de vez em quase sempre falha muito, né? Mas, enfim. Ele é uma autoridade reconhecida em Novo Testamento, cristianismo, no Jesus histórico também. Publicou mais de 80 livros e também é responsável pelo blog Jesus Creed no site Christianity Today. Entre os livros dele que foram publicados aqui no Brasil, alguns deles se destacam, como o Comentário Exegético de Tiago, e uma obra que ultimamente tem estado muito em voga a partir de alguns acontecimentos da história recente da igreja aqui no Brasil, que acabou trazendo à tona esse livro e muitas coisas sendo postadas a respeito desse livro, muitos vídeos sendo colocados aí à disposição no YouTube, no Instagram, alguns favoráveis, alguns contrários, criticando esse livro. E o outro livro é O Apóstolo Paulo e a Vida Cristã, que ele trata aí das implicações éticas da vida cristã e algumas outras questões. O outro organizador, o Brísio Javier Oropesa, professor de estudos bíblicos e religiosos na Universidade Azusa Pacific. Ele tem muitos livros publicados, mas em português eu só encontrei um livro dele, publicado aqui no Brasil, em português, que é esse livro que está aqui, 99 Perguntas sobre Anjos, Demônios e Batalha Espiritual. Mas ele é um autor que escreve muito sobre estudos paulinos, teologia paulina, intertextualidade, as perspectivas sobre Paulo, epístolas aos Coríntios, as críticas socio-retórica, né, fazendo aí críticas sociais e retóricas do Novo Testamento, e um estudo aí em 3 volumes que ele escreveu sobre a apostasia nas comunidades do Novo Testamento. Aqui tem algumas obras importantes aí publicadas pelo Oropesa. Esse livro ele é publicado cerca de 40 anos, né, depois de uma obra que foi fundamental para se estabelecer novos olhares sobre Paulo e sobre a relação de Paulo com o judaísmo, com a lei mosaica, que foi o livro Paul and Palestinian Judaism, A Comparison of Patterns of Religions, do Ed Patterson Sanders, ou mais conhecido como Ip Sanders. Antes do Sanders, alguns autores, como, por exemplo, o Chris Stendhal, já haviam formulado alguma forma de pensamento, pensando um pouco diferente daquilo que já tradicionalmente se pensava e se divulgava sobre Paulo e o relacionamento de Paulo
com os judeus, com o judaísmo da sua época, com a lei mosaica, com a Torá. Mas essa obra do Sanders, ela foi muito importante porque ela veio revolucionar a forma como os estudiosos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, passaram a interpretar Paulo e o judaísmo do Segundo Templo, que é esse judaísmo ali que estava vigente no primeiro século, ali, época em que Paulo exerceu seu ministério e também escreveu as suas cartas. O Sanders parte da literatura palestina e das cartas de Paulo, que são tidas como incontestáveis. Paulo, nós temos no nosso Novo Testamento 13 epístolas paulinas, que a partir do século XIX, alguma coisa começou a ser questionada, a gente começou a ter novos métodos de interpretação bíblica, e a partir daí a autoria de algumas cartas de Paulo passam a ser contestadas a partir de algumas questões, como o conteúdo, a linguagem, a estrutura eclesiástica que essa carta apresenta, e a partir dessa forma mais crítica de olhar para esses textos paulinos, alguns deles passaram a ser questionados, como Efésios, Colossenses, as epístolas pastorais, 2 Tessalonicenses, são questionadas no estudo acadêmico sobre Paulo, e as epístolas aos Coríntios, 1 Tessalonicenses, Gálatas, Filemão, são cartas tidas aí como cartas autênticas, como cartas que ninguém até hoje questiona a autoria paulina dessas cartas. Então, Sanders partiu de literatura judaica, né, literatura palestina, dessas cartas de Paulo que ninguém contesta, e a partir daí ele analisou os padrões religiosos do judaísmo da época em que Paulo viveu, exerceu seu ministério e escreveu. O objetivo do Sanders, entre outros objetivos, era destruir a visão do judaísmo rabínico prevalecente entre aqueles que se debruçavam sobre os estudos do Novo Testamento. Que visão era essa? A visão de que no judaísmo da época de Paulo ali, havia uma ênfase nas obras da lei, na prática das obras da lei para a justificação e para a salvação. Então, alguém para ser salvo precisava cumprir na integralidade os princípios da lei de Moisés. Tá? Então, Sanders, ele vem tentando desconstruir isso e trazer um novo olhar para o judaísmo da época e para a forma como Paulo se relacionava com esse judaísmo e com a lei aí em seu tempo. Esse senhor simpático aí, né, o E.P. Sanders, ele foi professor de exegese na Universidade de Oxford, professor de artes e ciências na religião na Universidade de Duke. Também foi um dos principais proponentes de uma nova forma de interpretar Paulo e a sua relação com a lei e o judaísmo. E uma geração inteira, e aí dessa galera aí a gente pode trazer um destaque para James Dunn e Nicholas Thomas Wright, como a gente conhece, N.T. Wright, né? Essa galera, uma geração inteira de pesquisadores foram influenciados por Sanders e pelas suas reflexões. E a partir da reflexão que essas pessoas passaram a ter aí do pensamento de E.P. Sanders, a gente vai ter novas perspectivas sobre Paulo surgindo, e a gente vai ter aí a elaboração, principalmente com James Dunn, N.T. Wright, da nova perspectiva sobre Paulo, a NPP, que o Gabriel vai falar aí com a gente ainda hoje sobre essa perspectiva. Duas obras foram importantes para apresentar a perspectiva de Sanders
e para Sanders trazer e apresentar o seu questionamento da integridade histórica de estudos do Novo Testamento, no que se referia ao judaísmo e a relação de Paulo com esse judaísmo e com a lei. Foram a obra já apresentada, Paul and Palestinian Judaism, e Paulo, a Lei e o Povo Judeu, esse já publicado na língua portuguesa, mas até onde eu saiba, encontra-se esgotado no momento, a gente não tem como adquirir essa obra. Então, nessas duas obras, Epicendres, ele traz uma série de questionamentos sobre a historicidade da análise que se fazia de Paulo, o quanto essas análises que se faziam de Paulo estavam integradas com o real contexto histórico da época, do judaísmo daquela época, e ele apresenta aí alguns princípios que vão sendo trabalhado por ele ao longo do seu tempo aí de atuação acadêmica, e também que vai ser seguido aí por outros pesquisadores, outros estudiosos também do Novo Testamento. As principais proposições do Sanders, a gente destaca 6, que estão descritas lá na introdução da obra. A primeira delas é que o judaísmo dos dias de Paulo não era tipificado pela justificação por obras ou por legalismo, tá? Então, Sanders vai dizer que o judaísmo do Segundo Templo ele não era marcado por uma justificação por obras ou por um legalismo. Que, na verdade, a salvação nesse judaísmo do Segundo Templo se dava por meio da graça. Só que essa salvação que era oferecida pela graça, ela exigia uma obediência à lei para que se permanecesse na relação pactual com Deus. Então, as obras elas eram as condições para que a pessoa permanecesse nesse pacto, nessa relação pactual com Deus, mas elas não levavam à salvação. A pessoa ingressava no pacto, nessa relação pactual, por meio da graça, mas elas se mantinham, permaneciam nessa relação por meio da obediência aos mandamentos de Deus, por meio da prática da lei. Isso o Sanders ele chama de nomismo da aliança. Há uma aliança e a lei ela tem uma participação importante para que você permaneça nessa aliança. A segunda proposição aí é de que Paulo não questionava a possibilidade de cumprimento da Torá ou o fato da Torá levar à justificação, né? E aí tem até a questão do destaque de Paulo como um fariseu, e Paulo faz questão de dizer que ele sobressaía aos jovens da sua idade no conhecimento e na prática da lei. Então, por isso, não daria para você imaginar Paulo pensando que os princípios da lei não pudessem ser seguidos e que a lei não tivesse nenhuma participação na justificação. E aí, então, Sanders entende que a preocupação de Paulo não era com essas práticas de todos os princípios da lei, mas sim em como que os gentios poderiam também ser justificados, como é que os gentios estariam em pé de igualdade com os judeus e não seriam vistos como cidadãos de segunda classe, como pessoas ali, como a ralé que está fazendo parte, a gentalha que está fazendo parte daquela coisa ali. Paulo, ele parte para pensar isso, segundo Sanders, da justificação da salvação em Cristo Jesus, para depois mostrar os motivos pelos quais as pessoas precisavam ser salvas. E nesse trabalho, ele faz uma tentativa de encaixar os gentios nessa aliança, nesse pacto, de forma que os gentios não ficassem para trás, já que os judeus cumprem todos os princípios da lei e os gentios não tinham essa prática.
A terceira é que mesmo antes de Cristo, a Torá oferecia formas de remissão das transgressões por meio de sacrifícios, ajudando a manter a relação pactual de Israel com Deus. Então, Sanders ele tinha a ideia de que a lei ela não era totalmente descartável, a prática da lei, no pensamento de Paulo, ela não era totalmente descartável, até porque até a vinda de Cristo era por meio da Torá, era por meio dos sacrifícios que eram ensinados, que eram instituídos ali pela Torá, que havia remissão das transgressões daquele povo que já estava em aliança com Deus. E quando esse povo que estava em aliança com Deus errava no caminho, a Torá tinha ali os sacrifícios e algumas questões para redimir esse povo dessas suas transgressões. A quarta proposição é a de que, para Paulo, o erro do judaísmo era somente de não ser cristianismo. Que não havia no pensamento de Paulo nenhuma outra crítica mais pesada a não ser a crítica de que o judaísmo não era o cristianismo. Por quê? Paulo entendia o único caminho para a salvação, a fé em Cristo Jesus. Mas os judeus eles colocavam aí outros elementos nesse caminho aí, e por conta disso Paulo tomava uma postura, um tom negativo em relação à Torá. Então as críticas que ele trazia ali, essa prática judaica da época, é porque não estava com a redenção, a salvação e a justificação centradas em Cristo, mas em outros elementos. A quinta proposição aí do Sanders é que a justificação ou a legitimação, né, como Sanders preferia traduzir de Kaios, então, no pensamento de Sanders, essa justificação ou legitimação, como Sanders preferia utilizar, para Paulo envolvia a salvação em Cristo, ao contrário dos judeus que viam essa justificação como sinônimo de viver de acordo com a Torá. Então, Paulo ele trazia um novo pensamento. Ao invés de a justificação ser um sinônimo, vir como um fruto aí de uma vida de acordo com a Torá, na verdade, essa justificação ou essa legitimação na aliança vinha por meio de Cristo Jesus. Essa justificação envolvia essa salvação por meio de Cristo Jesus. E o sexto e último aí, para Paulo, a permanência no povo do pacto exigia o cumprimento da vontade de Deus por meio do amor ao próximo. Então, Sanders entende que para Paulo, a forma de permanecer no povo do pacto, fazendo parte desse povo que está em aliança com Deus, era por meio do cumprimento da vontade de Deus, e esse cumprimento da vontade de Deus se dava por meio do amor ao próximo. 2 pontos aqui desse pensamento de Sanders para destacar é que Sanders ele via tanto no judaísmo quanto em Paulo, né, tanto nos judeus de modo geral quanto em Paulo, um padrão de entrada e permanência na aliança com Deus. Tinha algo que te inseria e algo que te fazia permanecer nessa aliança com Deus. Para Sanders, Paulo não rejeitava o judaísmo por ser legalista, mas porque ele cria que Cristo era o único caminho de salvação, independentemente da Torá. Então, Paulo ele estava sendo crítico do judaísmo porque o judaísmo não via em Cristo o único caminho para a salvação,
e que essa salvação, inclusive, independia da prática da lei de Moisés, da prática da Torá. Diversos outros pensadores vão seguir aí a partir do caminho traçado por Sanders para pensar perspectivas sobre Paulo. Dois, que nós já destacamos aqui, são o James Dunn e o N.T. Wright, que vão ser aí elaboradores principais aí da nova perspectiva sobre Paulo, a NPP, mas mesmo o James Dunn e o N.T. Wright, eles não concordavam 100% com a visão, com a leitura de Sanders. Eles concordavam em diversos pontos, na sua maioria, mas em alguns pontos ali eles divergiam. Já nos momentos ali iniciais da elaboração da nova perspectiva, ela já começou a sofrer uma série de críticas. Muitas pessoas curtiam e gostavam do que viam ali, outras pessoas criticavam, e essas críticas elas vão permanecer até o dia de hoje. Inclusive, recentemente, alguns vídeos foram produzidos, inclusive aqui no Brasil, falando sobre a NPP, e alguns até com algumas críticas bastante pesadas, mas eu não estou aqui para falar sobre a NPP. O Gabriel vai falar sobre isso. A gente vai acompanhar aí a fala do Gabriel. A obra, ela está estruturada, né? Ela é composta por um prefácio, uma introdução, um pós-fácio e 5 capítulos. Cada um desses capítulos apresenta uma perspectiva sobre Paulo. E aí, cada capítulo vai falar sobre uma dessas perspectivas. A perspectiva católica romana, a perspectiva protestante tradicional, a nova perspectiva, NPP, a perspectiva dentro do judaísmo e a perspectiva do dom. E aí, dentro de cada capítulo, a gente tem uma composição bem interessante, onde a gente tem, primeiro, a apresentação da perspectiva em questão, depois, a resposta das demais perspectivas a essa perspectiva e uma réplica do representante da perspectiva em questão a cada uma das oposições apresentadas pelos representantes das outras 4 perspectivas. Tá? Então, o livro está composto dessa forma, e cada capítulo dessa forma. Não aprofundei muito na questão dos debates aí a respeito do pensamento do James Dunn, do N.T. Wright, com Sanders e outras questões relativas à NPP, para não entrar na seara do Gabriel. PP. Bem, queridos, essa foi a minha contribuição por enquanto. Obrigado aí, Ismael. Obrigado, queridos, aí por emprestarem seus ouvidos também. Meu nome é Gabriel, como já foi dito, né? Gabriel Albino. E eu sou licenciado em História pela Universidade Estadual de Santa Catarina. E atualmente eu estou concluindo aí um mestrado também na Universidade Federal, onde eu pesquiso cristianismo tardo-antigo, na obra de Eusébio de Cesareia, e também atuo aí como professor no ensino básico, né? A luta aí da maior parte dos colegas à sala de aula. Então, faço parte do GT, né? Acho que há algum tempo acompanho, mas de forma mais ativa, mais recentemente, né? E agradeço aí a participação de todos, em especial o convite do Ismael, coordenador do GT, grande parceiro aí. E obrigado, Jefferson, por essa excelente abertura aí, essa apresentação do prefácio, né? Esse prefácio é muito importante porque ele é ali, digamos assim, o contato inicial, geral, que a gente tem com esse debate de maneira mais ampla, né?
Eles vão fazer essa trajetória aí da nova perspectiva e vão já antecipar alguns pontos de outras perspectivas, né? Porque o livro ele vai trazer diferentes perspectivas. Então, eu vou seguir aqui com a apresentação, vou seguir de uma forma assim tranquila, sem correr muito, porque temos um tempo, né? E quando eu ponho aqui para apresentar em tela cheia, fica um pouquinho cortado nos cantos. Agora deu certinho. Então, se tiver alguma parte difícil de leitura, eu posso dar um zoom, enfim. É só um panorama inicial aqui. O que a gente vai ver, né? Há diferentes formas de abordar esses capítulos, e aqui, no caso, o capítulo 3. Eu pensei em trazer da seguinte forma. Vou fazer algumas considerações iniciais. Muita coisa a gente já viu aqui, né, com o Jefferson no prefácio. Então, só uma pincelada geral. Vamos ver um pouquinho quem é Jimmy, né? Se vocês abrirem o livro aí, logo no início tem uma dedicatória para Jimmy. Quem é Jimmy? A gente vai ver um pouquinho da formação da NPP em panorama, mas basicamente aquilo que o Jefferson falou já nos dá uma visão de como que se desenvolve a nova perspectiva sobre Paulo. E aí eu faço uma leitura da nova perspectiva sobre Paulo, né, do Dan especificamente, desse capítulo. Então a gente vai relembrar o argumento dele, mas sem ser muito assim cansativo, porque para quem leu já está estabelecido, né? Então depois o contexto da nova perspectiva em uma perspectiva histórica, e aí a gente vai trazer um pouquinho aí das nossas ferramentas, né? Claro que há diversas formas de fazer isso, mas eu fiz algumas experiências, digamos assim, né, de como a gente pode ver o debate, não como um todo, mas especificamente a nova perspectiva dentro de uma perspectiva histórica, considerando o contexto histórico em que ela se desenvolve. Claro que aí com alguns limites, né, eu não cheguei a entrar tanto na recepção da NPP no Brasil, né, com os vídeos e tudo mais. Eu não acompanho tão de perto esse debate no Brasil, então eu estou assim, como todos os colegas que estão tendo um contato, né, e lendo a nova perspectiva a partir de uma visão da história das ciências humanas. É mais ou menos isso que eu tento fazer. Depois, um balanço experimental relacionando as perspectivas, as demais, diante da nova perspectiva sobre Paulo. Então, eu fiz umas tabelas, depois a gente vai ver, comparativas, para a gente ver mais ou menos a quantidade de reações mais positivas dos que comentam a NPP dentro do livro e depois a resposta do Dan para eles, tá? E aí, depois, o contexto da NPP em uma perspectiva histórica, na verdade, ele repetiu, né? O tópico 5, na verdade, é o 6, e, enfim, ali acabei repetindo apenas nesse sumário aí. Depois, algumas percepções finais, a bibliografia, e aí lá no final eu deixei algumas questões sugestivas para o momento depois de debate, se vier ao caso, né? Quem sabe para orientar um pouquinho, se for necessário, tá bom? Então, seguindo, aqui nas considerações iniciais, né? Só para pontuar, o objetivo geral dessa apresentação a perspectiva dessa apresentação, até coloquei ali uma figurinha que rola nos grupos aí, Vanity Write, né, tá aí uma nova perspectiva, fazer uma leitura histórica, né? Então, eu não estou aqui para defender a NPP, para falar a verdade, lendo as diferentes perspectivas, eu fico bem dividido. Ambas, todas elas, têm pontos, na minha avaliação, né, fortes e fracos, e claro que é um debate muito complexo, né, com muitas perspectivas. Quando a gente põe duas perspectivas já é complexo, e a gente vai ver depois, e é um debate que aborda muitas camadas temporais, e tem toda a questão de como um lê a posição do outro, né, coisa de crença de segunda ordem, como que é a NPP na visão
por exemplo, da perspectiva católica, né? Às vezes parece que alguns autores falham na leitura da apresentação do outro. Então, tudo isso gera uma complexidade enorme, né? Então, a perspectiva aqui não é uma defesa da NPP, né? E sim uma visão histórica, né? Tentar entender ela no seu contexto também. Então, é a nova perspectiva sobre a nova perspectiva. Tá? Então, aqui o Jefferson já falou um pouquinho sobre as edições, não vou repetir, né? Mas é interessante perceber como, no Brasil, essa obra saiu, não demorou muito para sair, né? Um ano em seguida, Thomas Nelson já estava publicando aqui no Brasil. E aqui, sobre as diferentes perspectivas, esse endosso, né, da Paula Frederickson, da Universidade Hebraica de Jerusalém, acho que explica bem, né, o teor do livro. São 3 Paulos protestantes, um Paulo católico e um Paulo judeu, todos no mesmo livro, no mesmo volume, né? E ali fiz algumas, para a gente entender as diferentes perspectivas, né? A gente tem ali as 3 perspectivas protestantes, e aí, se vocês notarem, não sei se dá para ver, porque ficou um cinza um pouco claro, eu coloquei a confissão, né, a vinculação dos autores, perfeito, a específicas denominações. Não é um debate tribal, né? O McKnight fala que o debate sobre Paulo não é para ser um debate tribal denominacional, mas ele próprio reconhece, numa entrevista que ele prestou, que eu faço referência aqui, que acaba se tornando em alguns momentos. Então, aqui já entra uma perspectiva histórica, tentar ver um pouquinho da biografia de cada proponente, a história, a trajetória de cada um, nos ajuda a ter, não é que é uma coisa determinante, mas nos ajuda a ter uma espécie de senso de que, às vezes, é claro que a trajetória e a experiência denominacional mesmo de cada autor tem alguma influência em alguns, pelo menos na linguagem, né, de cada um deles. Então, eu fui um pouquinho atrás, né, a perspectiva protestante tradicional do Andrew Das ali, ele é um luterano, tá? Enquanto que o James Dunn, a gente já vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, é colocado como um metodista, mas na verdade ele é um pouco de tudo e a gente vai ver o porquê disso, né? A perspectiva do Don ali, do Barclay, eu não consegui descobrir qual a vinculação dele denominacional. Se alguém souber, depois fala pra gente, é uma informação que não está disponível na internet. Ele circula muito no Reino Unido, né, nos círculos anglicanos por lá, mas eu não consegui confirmar a filiação dele, tá? Mas é um protestante, de qualquer forma. A perspectiva católica romana, obviamente, né, o Brent é um católico romano, e ali, Paulo dentro do judaísmo, né, talvez destoando um pouquinho, o Magnus, ele se descreve, eu coloquei ele secular, sem filiação, porque ele se descreve assim mesmo, não aqui no livro em questão, mas em uma entrevista que ele presta em outro lugar, e então ele não tem uma vinculação, e ele inclusive conta que essa posição dele, né, sem vinculação religiosa, a partir de uma perspectiva circular, dá a ele uma certa perspectiva, né, diferente aí para esse debate. Então, montei esse panorama só para a gente ter essa visão inicial. Comentando brevemente aqui a capa, uma coisinha que eu achei interessante, marginal, mas interessante no design da capa aqui no Brasil, é que existem ali alguns feixes, né, que saem das letras, se vocês observarem, que são exatamente 5, né, e em direções diferentes, mas alguns se encontram e outros vão em direções totalmente opostas e não tem contato. Isso, claro, de forma metafórica, né, não deve ser algo calculado do design da capa, mas isso, de certa forma, mostra um pouquinho para a gente como que algumas perspectivas se aproximam e outras se distanciam, né? E a gente está lidando com um emaranhado de perspectivas e através de proponentes específicos, às vezes de um proponente para outro muda, né? A nova perspectiva do Dan para o Wright já muda alguma coisa, então é um debate realmente complexo, né?
Mas vamos lá, quem é Jimmy, né? O Jimmy é o James Dunn, tá? E a gente pode chamar ele assim porque ele gostava de ser chamado assim, né? Ele sempre se apresentava dessa forma, e a gente vai ver alguns dados biográficos que vão nos ajudar a entender o papel, a importância dele nesse debate, tá? Bom, ele nasceu em 39, na Inglaterra, mas de pais escoceses, tá? Ele foi criado depois na Escócia pela mãe, o pai faleceu bem cedo, né? Então ele foi criado pela mãe. Ele se casou em 63 com a Meta Russell, teve 3 filhos, 7 netos e faleceu recentemente, né? Relativamente recentemente, em 26 de junho de 2020, aos 80 anos, vítima de um câncer, tá? E aí, um pouquinho da trajetória acadêmica do Jimmy, né? Ele se formou aí com 2 bacharelados, né? Na Universidade de Glasgow, na Escócia, em Economia e Estatística primeiro. Então, ele foi lá para as exatas e aí depois ele mudou ali para Teologia, bacharelado também. Depois ele foi para a Inglaterra e na Universidade de Cambridge concluiu seu doutorado em Novo Testamento, na década de 60. E aí, em seguida, ele já começa a atuar como professor na Universidade de Nottingham, como professor assistente, depois como professor sênior, e depois ele vai para a Universidade de Durham, onde ele se torna professor titular de teologia, depois professor catedrático de Novo Testamento, e se aposenta em 2003, mas ele continua bastante ativo, né? Inclusive, a participação dele nesse livro, né? Ele continua bastante ativo no meio acadêmico. E aí, algo que o Jefferson já comentou ali para a gente, né, algo muito interessante, é que os organizadores são orientandos, né, do Jimmy. Então, de certa forma, esse livro, esse debate, não vou dizer que ele existe por causa do Jimmy, né, mas, de certa forma, existe uma dívida, né, com ele, na questão da própria existência desse formato do debate. Porque, claro, que protestantes e católicos discutem, né, questões soteriológicas que envolvem Paulo desde a reforma, as reformas, mas esse formato de debate centralizado em Paulo é algo específico, muito específico, que, claro, toda a contribuição anterior, né, que é antecipada por Stendhal, Sanders, é importante, mas o James Dunn é uma figura aí que concentra esse debate de alguma forma, né? E esses dois, né, são, de certa forma, proponentes também, né, defensores, em certa medida, talvez o McKnight mais do que Oropesa, né, mas ambos seguem muito a linha do Jimmy. A trajetória eclesiástica do Jimmy, né, ele começa a sua jornada aí como ministro e capelão para estudantes na Igreja da Escócia, uma igreja de orientação reformada e presbiteriana, né? Mas depois ele vai fazer um grande trânsito denominacional, né? E, basicamente, para o bairro que ele ia residir, ele frequentava a igreja mais próxima. Então, tem uma entrevista ali do McGrath, que fala que ele foi criado como presbiteriano, né? Ele e a esposa, mas ele e a esposa faziam questão de frequentar uma igreja perto de onde moravam, e como resultado ele se envolveu com congregações da Igreja da Escócia, batistas, metodistas e anglicanos também. Tá? Então ele tem aí uma presença muito ecumênica, né? Embora no final da vida ele estivesse talvez mais envolvido aí com os círculos metodistas, atuando como pregador nesses círculos e em algumas funções de liderança, né, locais. Tá? Então, ele não era um teólogo assim, de gabinete, ele tinha uma vida ativa na igreja. Tá? E aqui eu coloquei um trecho do obituário do James Dunn, que foi publicado no The Guardian em 2020, que foi escrito pela sua esposa, né? E ela dá um testemunho aí da vida do Jimmy, né? Ela diz que sempre foi o seu desejo e propósito incentivar e instruir todos os membros da igreja cristã
a conhecerem mais a sua fé. Ele fazia isso com a clareza e simplicidade com que transmitia as conclusões de suas rigorosas pesquisas, seu entusiasmo pelo tema, a profundidade de sua fé, o calor de sua personalidade e o cumprimento, pode me chamar de Jimmy, conquistaram o coração de muitos. A Meta Dan faleceu 1 ano depois da morte do seu marido. Então, a gente vê que, por mais que as críticas à NPP, né, sejam fortes, o Jimmy era um cristão como nós, né, que vivia uma vida de fidelidade ao evangelho e deixou um legado, né, uma família e um trabalho acadêmico inspirador, né, ele é um exemplo, de certa forma, de atuação cristã acadêmica, tá? Mas vamos lá, a formação da NPP em Panorama, aqui a gente vai passar rapidinho também, a gente pode ver aí alguns pontos de interesse da nova perspectiva à medida que ela foi se desenvolvendo, tá? Primeiramente, o judaísmo do Segundo Templo, a gente usa ali essa abreviação, né? Sempre que ela aparecer, é judaísmo do Segundo Templo, JST, e as suas fontes, a gente depois fala um pouquinho das fontes. O processo de inclusão gentílica, né? E claro que isso, no momento de Paulo e no momento em que o Novo Testamento está sendo produzido, é um contexto, e depois da destruição do templo, né, em Jerusalém, já se torna um outro contexto também. A teologia, a missão e as relações do apóstolo Paulo, ele com Pedro, ele com Lucas, com João, com Tiago, né, é uma questão importante que a NPP explora muito, né, e a gente vai ver algumas questões complicadas, né, da relação de Paulo com os outros apóstolos, que são colocadas pelo Jimmy. A linguagem de participação, união, legitimação e pertencimento em Paulo, sempre que ele usa a expressão em Cristo, né, é um ponto que chama a atenção da nova perspectiva, que é enfatizado. Com Sanders, né, e ali o Paulo Judaísmo Palestino, a obra dele, que trouxe uma virada de chave aí, traz esse contexto do nomismo pactual, né, que já foi abordado, a ideia de graça já presente no judaísmo, né, dentro de uma estrutura de aliança. E aí, muito importante, a contribuição do Stendhal, né, um teólogo sueco, luterano, que vai fazer aí uma apresentação, né, de um conceito, que é o conceito da consciência introspectiva, que é o que ele vai descrever, o que Lutero experimentou no seu momento ali de, digamos, de mal-estar, né, digamos, de conversão. Ele vai dizer que essa consciência introspectiva, ela é um produto do Ocidente, né, e da modernidade. Só que o conceito dele de modernidade vai lá para Agostinho, né? Ele vai dizer que Agostinho é o primeiro moderno, mas por conta dessa perspectiva de consciência introspectiva, de lamento pelo pecado, de um sentimento de insuficiência diante da lei de Deus. Ele vai dizer que essa questão, né, da consciência introspectiva, que representa uma individualidade, uma subjetividade que é marcante no protestantismo, nas reformas, ela não é um problema para Paulo. Ele vai ler Paulo lá em Filipenses 3 e 4 com uma outra chave. Ao invés de uma consciência introspectiva, o Stendhal vai dizer que Paulo tinha uma consciência robusta. Você vai ler lá que Paulo falava: eu seguia todas as leis, né? Eu cumpria os mandamentos, ninguém me superava nisso, né? Assim, parafraseando. Então, Paulo não estava num processo de sentimento introspectivo, né? De desespero existencial. Não, Paulo, quando ele é encontrado por Cristo, ele estava indo perseguir os cristãos, ele estava muito convicto, né? A consciência dele estava muito robusta nesse sentido da sua religiosidade, né? Muita segurança na sua religiosidade. Então, o Stendhal, trazendo essa questão da consciência introspectiva, ele tenta fazer um novo tratamento do contexto de Paulo, e é algo que vai ser muito reaproveitado aí na nova perspectiva, tá? E aí nós temos aqui uma entrevista onde o McKnight fala um pouquinho, né?
algo que o Jefferson já comentou também, que é importante para a nova perspectiva, que é que o judaísmo e o cristianismo, nessa perspectiva, diferem dramaticamente, mas o cerne dessa discordância é no status de Jesus como Messias, e não nos elementos soteriológicos, do que especificamente salva ou não, né? Com isso, quero dizer que ambos estão enraizados na eleição divina, na graça, na aliança, na fé e na obediência. O judaísmo e o cristianismo vão ser retratados como tendo esse campo em comum, né, de conceitos sobre graça, aliança, fé e obediência. Embora, claro, seja algo muito mais complexo, né, do judaísmo do Segundo Templo, esse conceito de graça ele é muito diverso, tá? E algumas fontes importantes para a nova perspectiva poder operar são os textos paulinos, obviamente, né, em especial aqueles que têm autoria confirmada, né, no campo acadêmico aí, o Novo Testamento como um todo, né, os apócrifos e pseudoepígrafos do Antigo Testamento, os manuscritos do Mar Morto, né, são muito importantes mesmo nesse debate. Para quem lê o capítulo, os demais capítulos vai ver a importância como eles sempre voltam ali. Escritos rabínicos, né, em geral, são todas são fontes importantes, né? E aí que está um ponto, né, chave desse debate, que é muitos críticos da nova perspectiva não deram conta de ler todo esse corpus textual, né? E essa é uma defesa dos proponentes da NPP. Talvez com exceção do Carson, né, que foi mencionado ali no chat, muitos dos críticos não dão sinais de terem pesquisado profundamente todo esse corpus textual, que ele é realmente muito extenso, né? Isso complexifica o debate com toda certeza. E aí, o McKnight vai dizer, né, que ele estava lá quando o Jim pegou o trabalho do Sanders, que viu o judaísmo como uma religião fundada na aliança e na graça, e reformulou a maneira como Paulo deveria ser compreendido. Mas vamos tentar, então, agora, fazer uma leitura, relembrar um pouquinho do argumento do Jimmy no capítulo 3, tá? E aqui, para quem leu, vai ser mais fácil de encaixar os tópicos, mas vou tentar relembrar com vocês. Primeira coisa ali, gente, o foco do Jimmy é Gálatas 2, tá? Esse é o texto base dele. Ele concentra muita energia, muita atenção nesse texto, e essa é uma crítica que os outros proponentes vão trazer, né? Ele concentra muito ali, porque já era um texto que ele vinha trabalhando, né? Ele está retomando artigos, ensaios anteriores, livros anteriores dele, né? Ele começa falando o que eu posso dizer além do que já foi dito, né? E a tese central dele é o contexto original, histórico, de Gálatas, né? E a ideia de que esse contexto histórico específico foi perdido de vista, tá? Já desde ali, mais ou menos, o período inicial e ao longo de uma longa história, né? E aí entra uma camada nesse debate que é muito complicada, né? Que é a discussão toda que perpassa o livro da Reforma Protestante no século XVI. A gente está lendo um livro sobre perspectiva sobre Paulo, mas o debate sobre a reforma, sobre Lutero e a interpretação de Lutero sobre Paulo, volta sempre, né? Onde as obras da lei são lidas como boas obras, né, de forma ampla, geral, mérito, né, com uma aplicação muito pessoal e situacional, aquilo que a gente já falou ali, né, que o Stendhal vai abordar da consciência, tá? E que, para nova perspectiva, essa preocupação da reforma, ela é distinta e distante do que era a preocupação de Paulo nas suas cartas no século I. Tá? Seguindo, o Jimmy vai retomar o contexto em Gálatas, né? E ele vai justificar por que ele está dando essa ênfase em Gálatas, né? Porque Gálatas é a primeira expressão do evangelho para todos em Paulo. Né? Ele vai identificar ali em Gálatas como o primeiro momento em que Paulo abre essa questão de forma mais explícita, né? No seu texto. Então, ele vai considerar aí alguns pontos, né? Que existia uma expectativa de que os gentios vivessem como judeus, né?
Existe uma excepcionalidade da conversão e da missão de Paulo, que a NPP tenta enfatizar muito, como apóstolo dos gentios, e aí Paulo é colocado em alguma medida contra Lucas no seu relato de Atos dos Apóstolos, a gente já vai ver. E aí Gálatas 2:16 aparece como um clímax da narrativa, né, desse texto que narra os eventos em Jerusalém, né, e daí em Antioquia, e aí Paulo vai concluir, e aí eu citei o texto ali, né, aquele texto bem conhecido de todos nós, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Então Paulo repete, né, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, esse é tratado aí como clímax do argumento, né, de Paulo, tá? Mas o que acontece em Jerusalém? Primeiro, o Jimmy vai ver como Paulo conta essa história do que aconteceu em Jerusalém, né? Ele vai retomar ali que Paulo, Barnabé, Tito vão para Jerusalém. Tito era um gentil, né? Que é levado como uma espécie de prova, né? De como a missão para os gentios estava acontecendo, né? E aí, nesse meio, o que Paulo chama de falsos irmãos passam a pressionar e exigir a circuncisão de Tito, né? E aí Paulo vai descrever isso como uma tentativa de escravizar, né? Paulo é bem enfático na sua oposição a esse grupo que está pressionando. E aí Paulo e Barnabé não cedem. Paulo descreve dessa forma, eles são firmes na sua posição. E aí acontece toda aquela discussão, né, que alguns chamam de Concílio de Jerusalém, um termo aí que se tornou comum, né, onde é acordada aí uma missão dupla, né, para os judeus, a partir de Jerusalém, de Pedro, de Tiago e João, e para os gentios, a partir de Paulo, tá? Mas essa questão, então, vai passar aí por Jerusalém. Só que Paulo continua, né? E ele vai falar de Antioquia, ali em Gálatas 2. Ele vai dizer que uma outra situação aconteceu ali posteriormente, que havia uma refeição em comum, onde Pedro estava presente com os gentios, até que chegam alguns da parte de Tiago, né? E aí Pedro se retira, né? E aí Paulo descreve, né? Por quê? Porque ele estava temendo os da circuncisão, e até Barnabé é afetado, né? Por esse contexto aí. E aí, Paulo vai identificar, né, uma inconsistência dessa atitude de Pedro com a verdade, o que ele chama de verdade do evangelho, né? E ele vai confrontar Pedro publicamente diante de todos, né, justamente com essa questão da verdade do evangelho, tá? E aí entra o que Paulo falou ali no versículo 16, o conceito de obras da lei, né? Interpretando, então, esse ocorrido em Antioquia, o Jimmy vai dizer que o que Paulo está querendo dizer com as obras da lei é a exigência da circuncisão, bem especificamente, das leis alimentares e talvez a questão do calendário do sábado, embora ela não apareça no texto, né? Ou seja, o cerne aí do conceito de obras da lei, para a nova perspectiva, é a judaização dos gentios, tá? E Paulo vai ser bem flexível com isso. O Jimmy até fala que ele não tem tanta certeza por que Paulo foi tão inflexível, né? E ele vai fazer algumas sugestões. E aí Paulo vai, então, trazer o seu argumento da fé como um requisito único, né? E claro que, como a fé é o requisito único, a gente tem outras implicações, porque qualquer outra coisa que venha se interpor a fé se torna um obstáculo para o evangelho, né? Conforme o que Paulo está pregando. E aí, por isso, que essa história aqui, ela se torna aplicável em uma série de contextos ao longo da história, né? E aí a gente vai chegar na reforma depois. Mas aí o Jimmy vai trazer Lucas para esse debate, né? Ele vai dizer que Lucas complica a história. E aqui nós temos algo que é uma espécie de contraponto que é construído entre Paulo e Lucas, né? Ele vai dizer que Lucas ofusca o impacto de Paulo, promovendo Pedro, né? Lucas narra a conversão de Paulo 3 vezes, mas ele também vai enfatizar por 3 vezes como Pedro foi quem recebeu uma visão e foi até Cornélio em Cesareia,
para fazer aquele primeiro movimento, né, digamos, evangelismo com os gentios. Então, para o Jimmy, né, Lucas está tentando promover a figura de Pedro como uma espécie de pioneiro na evangelização dos gentios, para amenizar, talvez, o protagonismo de Paulo. Então, essa é um pouco do retrato que o Jimmy vai fazer ali. Ele vai propor que Lucas evita, né, por que ele faz isso? Porque ele está evitando um elemento divisor no novo movimento, tá? Ele vai dizer que a reunião em Jerusalém, para Paulo, é um momento de tensão, tá? Muito ativo. Enquanto que em Lucas, essa tensão é suavizada, né? O decreto apostólico ali, final, encerra a questão, né? O Lucas não retoma, não fala de Antioquia depois. E aí ele vai continuar, dizendo que Lucas omite o confronto de Antioquia, né? Toma a questão por resolvida em Jerusalém, né? E aí vai questionar se Lucas, qual é o papel de Lucas, né? Como apologista ou como historiador. E aí ele reafirma o papel de Lucas como historiador de alguma forma, né? E aí a gente vai acompanhando o fluxo do pensamento do Jimmy, né? Parece que ele está construindo uma ideia a respeito disso ao longo do texto. Ele vai dizer que Paulo, ele é um protagonista que está envolvido na situação toda. Enquanto que Lucas, ele tem um distanciamento e ele está tentando construir uma narrativa sobre o que aconteceu. Então, de fato, Lucas é um historiador nesse sentido, né? E o sucesso que o texto de Lucas e Atos vão fazer, no sentido de amarrar o cânon do Novo Testamento, é uma evidência de que Lucas conseguiu, né? Conseguiu trazer sua versão. E aí, realmente, é complicado, né? O Dan vai falar que, ao eliminar o grau de confronto, ao diminuir, né, o grau de confronto, Lucas perde de vista o ponto principal de Paulo no que se refere ao Evangelho. Na verdade, o Jimmy faz uma pergunta retórica, né? Meio que na forma de uma afirmação. Então, esse é o ponto. Lucas suaviza a centralidade da justificação pela fé nas representações de Paulo. É isso que o Jimmy vai trazer ali, tá? E ele vai levantar uma série de perguntas e questões. O ensaio dele é muito retórico, né? Paulo estava certo em insistir na justificação somente pela fé, mesmo à custa de confronto? Ele faz algumas aplicações que extrapolam, né, o contexto do próprio Paulo, que ele defende como uma importância histórica, né? Ele vai fazer uma coisa que eu achei bem arriscada, né? Que é propor uma espécie de curso lucano católico. O que é isso, né? Como se a representação que Lucas faz, projetando a figura de Pedro, amenizando a tensão, levasse a primazia de Pedro, a marginalização de Paulo e, assim, direto ou indiretamente, e o Jimmy não elabora isso muito ali no seu texto, isso vai levar ao desenvolvimento do catolicismo, vamos dizer assim, de uma forma bem ampla, né? E aí ele vai colocar Lutero redescobrindo, né, ali nas cartas paulinas, né, e reagindo a esse processo de longuíssima duração, né, de marginalização do Evangelho de Paulo, né? Eu achei isso bem arriscado, eu fiquei assim surpreso, né, com esse salto que o Jimmy dá no texto dele, mas ele sugere isso, né? E aí ele vai refletir um pouco questões contemporâneas, né? A questão do risco do ecumenismo, suavizar questões do evangelho para evitar confronto, né? O quanto que os desenvolvimentos eclesiais, teológicos, às vezes pesam e obscurecem, né, o evangelho, mas ele não especifica exemplos, né? Ele deixa muito no ar mesmo, tá? E as considerações finais dele, né, são de que o evangelho, somente a fé, né, pode ser esquecido sob credos, ordem eclesial e hierarquia. É algo bem polêmico que depois até o Barclay na frente vai, numa nota de rodapé, fazer um argumento bem, achei bem contundente, né? Então era uma coisa que seria interessante eles continuarem, né? Esse debate ele tem várias ruas paralelas aí, né? E aí o Jimmy vai trazer, né, coincidir todo esse contexto de Paulo, apesar de ele defender, né, esse contexto histórico específico, ele reconhece uma coincidência com o contexto de Lutero e nas reformas. Ele, por incrível que pareça, ele defende, né, o que acontece nas reformas
como uma reação a um peso, né, não mais as regras judaicas, mas um peso eclesiástico, e ele cita as indulgências, né, e toda a questão envolvida nas reformas, como assim, uma espécie de resgate da teologia paulina, embora ele discorde da leitura de Lutero, né? E ele vai fazer uma reafirmação contemporânea para questionar excessos nas igrejas que obscurecem o evangelho pregado por Paulo, tá? Algumas considerações externas, agora nossas, né? O Jimmy, ele vai, claro, né, defender que a nova perspectiva é a própria perspectiva de Paulo, né? Então, claro que isso é coerente da parte dele, está defendendo a perspectiva dele, mas isso pode gerar um debate muito maior sobre o quanto que a NPP esgota, né, o pensamento de Paulo. Reafirmação do caráter protestante na nova perspectiva do Jimmy, não sei se por pressão do debate, mas ele tenta reafirmar o seu perfil protestante, né? Por incrível que pareça, uma das críticas da NPP, às vezes, é que ela aproxima, né? Aproxima-se mais da soteriologia católica tradicional. Mas ele volta constantemente, e outros defensores da NPP, a reafirmarem esse caráter protestante da perspectiva, né? E ele trabalha aí com dois eixos semânticos, né? Dois conceitos, mas um é mais forte que o outro, pelo menos nesse texto do Jimmy, né? O conceito de graça, né? Que aparece no Sanders, como parte do judaísmo também, não é um grande foco, ele não trata muito desse conceito no capítulo 3, porém, o conceito de obras da lei, né, como marcadores identitários, já é um foco importante, né, então, a gente está lidando com uma leitura particular, específica da NPP, não a NPP como um todo, tá? Importante ter isso em mente. E relembrando que obras da lei, né, vão ser tratadas aí não como a lei na sua totalidade, né, por exemplo, na teologia luterana, né, muito importante, lei e evangelho, e isso não aparece na NPP, porque obras da lei, no contexto específico de Paulo, são interpretadas como obras da lei que simbolizam a adesão a requisitos haláquicos específicos para ser plenamente incluído entre os judeus, tá? Então, é uma questão étnica envolvida, tá? E aqui algumas citações de alguns outros proponentes que acompanham o debate, né? Michael Bird, muito conhecido, vai falar, vai colocar, né, da seguinte forma, o cerne da NPP. Diga-me, qual é, segundo Paulo, a razão pela qual Jesus foi amaldiçoado na cruz? A resposta é Gálatas 3,14. Ele nos redimiu para que a bênção dada a Abraão chegasse aos gentios por meio de Cristo Jesus, para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Ele nota que aí não tem nada, assim, particular, individual, né? Que a resposta de Paulo é uma eclesiologia redentora, histórica, pneumatológica, corporativa e multiétnica. Então tem esse caráter muito corporativo, né, na NPP. O Oropesa vai falar, né, que o Wright e o Dan, eles repetem, né, que não estão tentando derrubar a doutrina da justificação como ela é entendida por protestantes evangélicos. Então, só para ilustrar aquilo que eu falei, de como eles sempre reafirmam esse compromisso com a teologia protestante evangélica, tá? O Oropesa continua falando, né, que a gente não precisa excluir mutuamente a antiga e a nova perspectiva dentro do campo protestante, né? Ele se coloca como uma espécie de via média. Vou só avançar um pouquinho aqui. Depois eu compartilho os slides para vocês fazerem as leituras. Ele vai falar, o Oropesa também, sobre como que a exegese cuidadosa, né, dos proponentes da NPP é um ponto forte, né, que dá a eles uma força nesse debate. Então, os críticos precisam acompanhar essa qualidade exegética para poder, né, fazer um bom debate. E aí, a gente vai entrar aí na interação entre as perspectivas diferentes e o caso do Dan, né? E aqui eu construí umas tabelas, eu vou sair aqui da apresentação como um todo, para poder dar um zoom aqui para vocês, tá? Não está funcionando muito bem.
Só recarregar aqui, porque às vezes trava um pouquinho a página, tá? Essas tabelas foram construídas, agora sim, agora eu consigo dar um zoom, para a gente tentar, digamos assim, cruzar, né, algumas interações dos demais autores com a perspectiva e o capítulo do Dan, né? Então, primeiro, como os demais autores e perspectivas respondem ao argumento do Jimmy, né, no seu capítulo. Então, aqui, né, vamos ler essa tabela no sentido de como cada perspectiva aqui interpreta a NPP, né? Eu pintei de azul os pontos que eu acredito que foram mais positivos, né, de aproximação, e de vermelho os pontos de distanciamento, digamos assim, né? Então, a perspectiva católica, né, concorda ali com termos e contextos próprios de Paulo, com a priorização do cenário histórico, com o argumento básico, né, da questão das obras e da prática da lei não correspondendo às boas obras de uma maneira, né, mais ampla, e que a justificação é somente pela fé. E aí tem uma palavrinha muito importante, né, que é sempre colocada na perspectiva católica, a justificação somente pela fé, no momento inicial, né, com a caridade, né, acompanhando, né? Então, a questão do amor ali entra, né? Acredito que eu vou dar um zoom aqui, vai melhorar um pouquinho para a leitura. E aí, os pontos, né, de desacordo, digamos assim, é que a NPP, na perspectiva católica, ignora a tradição exegética católica, né, patrística e medieval. A NPP não seria tão nova assim, tá? Porque, de acordo com a perspectiva católica, os pontos da NPP já eram antecipados ao longo da história da igreja. E afirma, né, que o evangelho ficou perdido, oculto. A perspectiva católica não gosta, né, não vê uma justificativa para o Jimmy falar que, e a NPP como um todo, que o evangelho ficou perdido, né, ou oculto, ou enfim. A perspectiva protestante é interessante que não tem nenhuma aproximação, não estou dizendo que não exista, mas que o autor que representa a perspectiva protestante não faz esse trabalho de aproximação. Ele já começa com, assim, pontos de diferença, né? Ele discorda da ordem da interpretação dos eventos entre Atos e Gálatas, né? A questão do encontro em Jerusalém. Isso fica um pouco confuso, o próprio Jimmy não entende, né? Depois na sua réplica. Para a perspectiva protestante tradicional, a prática da lei ela é reforçada, né? As obras da lei como o todo, a totalidade da lei, né? E a centralidade de leis alimentares e a circuncisão não se encaixa na perspectiva protestante tradicional, porque judeus e gentios já estavam muito acostumados a interagir e mediar essas questões. Então, muito mais estaria envolvido, né? Não uma questão particular de alimentação, e sim uma questão muito mais ligada aí à lei como um todo e a impossibilidade do cumprimento dela, tá? A perspectiva de Paulo dentro do judaísmo vai ter alguns pontos de contato ali, como a compreensão da experiência mística de Paulo, ou por Paulo, como sendo chamado para os gentios, e Paulo discordando da circuncisão de não-judeus. Isso é um ponto pacífico. Mas ali vai ter discordância, né? Nos pressupostos da nova perspectiva. O Paulo do Jimmy, para a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, não atua mais dentro do judaísmo, né? Ele faz uma ruptura. Para a perspectiva dentro do judaísmo, isso é complicado, né? Para a perspectiva dentro do judaísmo, Paulo, na verdade, só faz uma reorientação, intensifica a sua experiência religiosa, mas não há uma conversão, né, para uma outra religião. E aí, também há uma crítica, né, à expressão práticas da lei. Para a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, não é tão óbvio o sentido da prática da lei, né? Paulo não necessariamente está se opondo a regras alimentares para não-judeus, e aí uma série de questões vai ser trabalhada ali, né? E a NPP, então, fica ultrapassada por conta disso. E para a perspectiva de Paulo dentro do judaísmo, a NPP defende uma forma de exclusivismo dogmático em relação a Paulo, né? Em oposição à suavização de Lucas, como se Paulo fosse um cristão extremista, né? Esse é o retrato que é criticado ali, tá? E a perspectiva do dom tem alguns pontos de aproximação, que é a missão aos gentios é central na teologia de Paulo, né?
E para Paulo, os gentios não deveriam se tornar judeus, beleza, né? Embora para o Jimmy essa motivação é intrigante, né? E para a perspectiva do Dom, né? A recepção de Paulo por Lucas não é tão importante assim para o debate, tá? Na verdade, está refletindo ali uma tendência muito já antiga do século XVIII, né, da escola bultmanniana, de ler Lucas como um construtor, né, de uma orientação teológica, Paulo como outra, enfim. A recepção de Lutero também é uma questão marginal para a perspectiva do Dom, né, isso dificulta o debate. Há uma falta de uma definição de fé, uma orientação cristológica mais explícita também é criticada, tá? Então, a perspectiva do Dom, né, vai entender a fé como esse recebimento de Cristo e essa orientação cristológica é muito importante. E a expressão a verdade do evangelho, né, também é um ponto de discordância. Há indícios de um romanticismo protestante no ensaio do Dan. Aqui é um ponto que o Barclay levanta, né, a crítica que o Dan faz à estrutura eclesiológica, sendo que, na verdade, os cristãos vivem essa estrutura naturalmente. E outro ponto é que a NPP é incapaz de falar claramente da graça, né? O que a perspectiva do Dom, que na perspectiva do Dom é conceituada como a graça incoerente, não condicionada, incongruente, né? Não exclusiva e para todos, certo? Vamos seguir aqui agora como o Dan responde, né, a essas reações dos autores. E aqui não pintei porque são comentários gerais, e eu não sei se os autores tiveram um espaço limitado. Às vezes parece que o Jimmy estava um pouco cansado do debate, né, já nos seus 80 anos, e aí ele dá uma resposta assim bem rápida, e que às vezes a gente fica pensando o que mais, né, poderia haver ali. Mas então, na perspectiva católica, o Jimmy agradece os elogios, né? Concorda com a ênfase na fé, aceita a crítica da negligência dele aos pais, né? Ali, a patrística e a teologia medieval, reafirma que a ênfase de Paulo ficou obscurecida mesmo na história da igreja, propõe, talvez, que se fosse para deixar o Pitre feliz, né? Ele poderia dizer que é uma perspectiva renovada sobre Paulo, e não tão nova assim, né? Ele concorda com a importância do amor e da caridade, confirma que ele poderia sim concordar com a afirmação do Concílio de Trento, né? Nesse ponto de que a caridade é importante no conceito da fé, etc. Mas ele ressalta no final que ele ainda tem uma irritação protestante, de que ele ainda acredita que há bons motivos para a reforma, né? Que não foi sem motivo que as reformas aconteceram, tá? Na perspectiva protestante, o Jimmy diz que ficou confuso com a crítica, né, da ordem dos eventos, né, questiona a defesa de Tiago que o Andrew Das faz. Ele também reafirma que as obras da lei são marcadores de identidade, tá? Então ele é assim, ele não volta atrás nesses pontos, né? Paulo dentro do judaísmo, ele fica surpreso, né? O Jimmy fica surpreso com a determinação dessa perspectiva. Ele reafirma, às vezes ele parece um pouco irônico, né? Ele reafirma a obviedade de que Paulo era um judeu, apegado à sua herança, tudo bem, mas ele questiona se Paulo se considerava mesmo dentro do judaísmo. Ele crê que a expressão dentro do judaísmo não é uma realidade, não expressa a posição que Paulo passou a ocupar depois da sua conversão. Ele diz que Paulo, de fato, era um judeu cristão, mas ainda assim um cristão, né? Reconhece que não acompanhou o debate recente. Ele diz, eu não li tudo isso aí na sua bibliografia. E ele continua, né, dizendo que as distinções de alimentos ainda são importantes, porque refletem na distinção entre as pessoas, tá? A perspectiva do Dom, né, o Jimmy vai dizer que ficou surpreso com a crítica, né, de que ele falhou em deixar claro que o objeto da fé é Cristo. Então ele reafirma, né, que claro que a fé depende de Cristo. Ele reafirma a orientação cristológica do seu conceito de fé também. E ele sugere que não tem uma clareza na perspectiva do Dom, de qual seria o ponto inicial da fé. Onde é que a fé começa, né, como uma resposta única. Então, ele acha que a fé perde ênfase na perspectiva do Dom, tá? Então, o debate termina mais ou menos assim, tá? Aqui, retomando, só para a gente caminhar para o encerramento, eu me esqueci de abrir um cronômetro, Ismael. Tu pode me informar
Quanto tempo que a gente tem, só para me encerrar? Pode, use o seu tempo aí, fica à vontade, fica tranquilo. Tá certo. Então, mas a gente já está caminhando aqui para uma conclusão. Eu só quero deixar aqui certinha a tela, sem cortes nas bordas, né? Aqui está resolvido. Pronto. Bom, vou acelerar lá para onde estávamos, depois das tabelas. Aqui. Então, agora, uma perspectiva histórica, né? Tentar fazer uma perspectiva sobre a nova perspectiva, né? Aqui em forma de ensaio mesmo, né? Não foi algo aprofundado, mas um ponto que talvez a história dos conceitos, relembrando aí o Koselleck, né? Pode contribuir para a gente observar esse debate, é a questão das camadas temporais, né? Quantas camadas temporais estão envolvidas nesse debate teológico? São muitas, tá? Eu contei 4 ali, mas a gente pode desdobrar muitas delas, tá? Dentro desse debate, a gente tem o século I, obviamente, né, que é onde está a ênfase da nova perspectiva, pelo menos declarada, embora ela, pelo menos o time puxa muito a camada 3 ali, né, da reforma, que é Paulo, o judaísmo do segundo templo, né, que é essa primeira camada temporal. Mas se a gente entrar na teologia de Paulo, a gente vai ver que Paulo está trabalhando com conceitos do Antigo Testamento, né, e aí tem outras camadas anteriores, com certeza. E aí eu coloquei cinza ali, essa segunda camada, que são os debates e a hermenêutica histórica pré-moderna, ou seja, patrística, teologia medieval. Eu coloquei cinza porque essa não é uma ênfase de todas as perspectivas, não é uma camada que todas as perspectivas trabalham, mas o Brent, ali na perspectiva católica, ele enfatiza muito, e é uma camada, de alguma forma, desse debate, né? Querendo ou não, a recepção da teologia paulina, ela é constante ao longo da história, então é mais uma camada temporal envolvida. Nós temos as reformas, né, tanto protestantes quanto a reforma católica, com Trento, né, nos séculos XVI e XVII, que, por mais que a gente diga que é um debate sobre Paulo, esse debate das reformas está muito forte ali dentro, né? E a gente tem a contemporaneidade, tá? E aí que eu acho que é uma das camadas que está muito presente, mas que é muito pouco percebida, né? A gente não reflete muito a respeito dela. Mas principalmente as décadas de 60, 80, onde a gente tem as reavaliações históricas do judaísmo antigo, o desenvolvimento da nova perspectiva, e dos anos 90 até os dias atuais, onde a nova perspectiva cresceu e novas perspectivas, além da NPP, surgiram e entraram em diálogo, né? Todo esse cenário cria, né, muitos contextos históricos e culturais, envolve muitos contextos históricos e culturais, envolve múltiplas perspectivas, né, hermenêuticas diferentes, que partem de linguagens diferentes, de pressupostos diferentes, de tradições acadêmicas e religiosas diferentes. Tudo isso agrega uma complexidade enorme para esse debate, tá? Embora nesse livro ele apareça de uma forma mais, digamos assim, para um público mais geral, é um debate muito, muito amplo, né? E cada uma dessas perspectivas forma uma ou várias metanarrativas e orienta, né, a teologia de vários autores, certo? Então, é um grande debate, se a gente for parar para pensar, né? E aí, entrando um pouquinho nessa camada contemporânea, eu separei ali alguns possíveis marcadores culturais, eventos históricos, paradigmas, etc., e panos de fundo contemporâneos, pensando aí no século XX e XXI, que interagem muito com esse debate, que aparecem ali como paradigmas, de certa forma, mesmo que implícitos, tá? Nós temos a descoberta do judaísmo do Segundo Templo, né? Os achados do Mar Morto, a literatura testamentária, né? Nós temos um foco na comunidade, que é um grande paradigma contemporâneo nosso, questões sociais, questão de reconciliação étnica, racial, né? Questões envolvendo o conceito de inclusão, superação do nacionalismo e etnocentrismo, toda a questão espacial global, né? Que é um paradigma nas ciências sociais, aparece dentro do debate. Por que a NPP enfatiza tanto a questão dos marcadores étnicos?
né? Que tempo que a gente vive que reflete isso? As relações e diálogos, e o diálogo judaico-cristão, né? E aí a gente pode pensar no pós-holocausto, como isso gerou um impacto no mundo, né? As aproximações entre debate religioso, diálogo religioso entre judeus e cristãos, o sionismo cristão, as revisões do antijudaísmo, o antissemitismo cristão, né? Nós temos aí uma aproximação da própria Igreja Católica com esse debate. Tudo isso influencia de alguma forma. As guerras mundiais, conflitos étnicos e limpezas étnicas, né, dos anos 90, na África, nos Balcãs, isso é levantado como um pano de fundo que, digamos, energiza a NPP, né, no seu debate, e a compreensão do mal como um problema sistêmico e não apenas individual, está muito inserido, né, no debate da NPP. Isso já é uma coisa que os próprios proponentes da NPP estão se dando conta, enquanto o nosso contexto histórico também influencia as nossas perspectivas, tá? Seguindo aqui, né, o Michael Bird faz um adendo muito interessante. Embora a NPP esteja vivendo um certo momento cultural, né, condicionante, de certa forma, e a gente pode discutir até que ponto, talvez o mesmo ocorra com as críticas a ela entre aqueles que pertencem a denominações com histórico problemático em questões raciais e que insistem em vê-la como uma negação da justificação pela fé. E claro que aqui ele está insinuando, né, que o debate com a NPP, o confronto com ela, nem sempre é totalmente teológico, envolve questões sociais também, né? Então, esse é um ponto interessante de perceber, tá? E duas percepções finais para a gente encerrar, tá? E aqui é uma contribuição, mas nada muito elaborado, só para a gente pensar, tá? Primeiro, uma percepção epistemológica, tá? Quais as possibilidades que ferramentas teóricas das ciências humanas ou das ciências sociais poderiam oferecer, né, para uma nova perspectiva sobre o debate da NPP? E aqui pensando, né, em teorias que a gente trabalha, né, tanto assim na teologia mesmo, como trazer, por exemplo, contribuições. Eu tentei fazer um pouquinho disso ali com a história dos conceitos, né, com Koselleck, mas tem um multiperspectivalismo, né, na teologia, tem a fenomenologia, tem o conceito de uma série, né, que a gente pode pensar. Eu coloquei o etc. ali para a gente pensar depois, mas, assim, a tentativa de a gente tentar expandir mais essa leitura do debate tem múltiplos caminhos que dá para pensar. E ali uma percepção sociológica, tá? E aí não é uma pergunta, mas uma colocação mesmo. Que, embora as discordâncias nos níveis dogmáticos discursivos, né, pensando aí na doxa, dentro da teologia, permaneçam entre as tradições e perspectivas, né, essa briga vai continuar. Nos níveis de hábitos eclesiais, afetos, motivações, né, a praxis, os sentimentos, né, os cristãos permanecem partilhando, experimentando campos comuns, né? Todos batizam, celebram a ceia, oram, praticam caridade, prestam testemunhos de gratidão pela graça, pela salvação, o processo de conversão, falam da obediência por amor, buscam santidade. Aquela coisa, né? Na teoria a gente está numa grande discussão, mas na prática, né, o cristão médio, ele não se vê tão afetado assim por esse debate. E é claro, né, esse debate é importante, isso não significa que ele não seja, né? Lá no final do livro, no pós-fácil, não lembro qual é o título, mas isso vai ser debatido, uma aplicação pastoral, né? Mas, no fim das contas, mesmo os proponentes, né, de contextos tão diferentes, sendo cristãos, alguns deles, né, a maioria, eles têm muito mais em comum na sua prática do que discordâncias teóricas, né? Isso me lembra um pouquinho da metáfora do C.S. Lewis, né, no início de Cristianismo Puro e Simples, né? De que é nos cômodos dessa grande casa do cristianismo que os moradores estão em comunhão, né? Em maior comunhão entre si. Cada um no seu quartinho ali estão vivendo a mesma vida, né?
de alguma forma, né, guardadas as devidas proporções. Então, uma pequena reflexão, uma percepção aí que nos ajuda a pensar esse debate para além da questão de confronto mesmo que existe, certo? Então, aqui, eu agradeço até aqui a atenção, tá? Tem a bibliografia das entrevistas que eu utilizei, das citações, depois posso compartilhar, tá? Depois eu tenho aqui as questões sugestivas, posso deixar para um outro momento, né? E assim eu encerro, então, essa minha fala. Agradeço